Fala galerinha aqui do J Explica, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, mais uma aula de redação. Só lembrando que nós temos aulas de segunda a sábado, então se inscreva no canal para não perder nenhuma aula, dá like no vídeo, participe aí com a gente, beleza? Então vamos lá. Bom galera, hoje é a última aula, do nosso conceito de Enem. Então a gente já trabalhou com competência por competência e hoje a gente finaliza com como utilizar os textos de apoio. Então a gente finaliza aí com chave de ouro, ensinando vocês aí que sim, a gente pode utilizar os textos de apoio, só que assim, de apoio mesmo. Então, nossa última aula a gente finaliza aí, beleza? Depois disso a gente vai começar a trabalhar com alguns outros vestibulares, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí com a redação da Unicamp, com a redação aí de algumas universidades federais e coisas desse tipo, tá bom? Então vamos lá. Como utilizar os textos de apoio? Então, para utilizar, eu vejo muita gente dizendo que não tem como a gente utilizar os textos. Galera, o que não tem é como a gente ignorar os textos, tá? Então a gente tem que utilizar esses textos. Nós devemos utilizá-los porque eles estão ali para isso. Como? Eu vou copiar o texto? De jeito nenhum, isso é plágio, tá? Então eu não vou copiar nenhuma palavra daquele texto. Eu não vou fazer igual. Eu não vou, plagiar. O que eu vou fazer? Eu vou me apoiar nele para escrever algo que eu queira, tá? Então eu vou usar aquele texto literalmente como um apoio, para eu utilizar dentro do meu texto, para utilizar dentro da minha redação, Os textos de apoio são riquíssimos aí em informação, e aí eu vou tirar essas ideias desses textos e vou utilizar na minha redação, tá? Então é uma forma aí de eu ter maior conhecimento sobre o assunto, é uma forma aí de eu conseguir escrever melhor, sobre aquele assunto que está sendo pedido ali. Porque muitas vezes nós não temos consciência do que é o assunto, o tema muito difícil lá, a democratização do cinema. Muitas vezes a gente não tem consciência dessa democratização, porque nós vivemos aí, numa região muitas vezes metropolitana, então nós temos aí acesso a isso. Então a gente não consegue escrever muito bem. Então os textos de apoio estão ali para nos dar essas informações, Por isso que nós devemos sim utilizar os textos de apoio. Então como? A gente vai ler, vai interpretar e vai reelaborar, tá? De modo conectado com a nossa discussão. Como assim? Eu vou me apropriar desse texto. Eu vou colocar ele de acordo com o que eu quero, escrever na minha redação. Então, o que nós devemos fazer com os textos de apoio é justamente se apropriar desses textos, Não copiar, mas sim, tirar informações desses textos. É basicamente isso, tá? Para manter aí o que nós já estamos fazendo desde a primeira competência, a redação já nos pede, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, ela já diz ali a partir da leitura dos textos motivadores. Então, sim, nós temos que ler os textos motivadores, eles são aí de extrema necessidade, para nós escrevermos os nossos textos. Então, como que eu vou melhorar, Primeiramente, eu vou começar com o aumento do repertório, super importante, para eu poder linkar o que os textos de apoio estão falando com algo que eu já tenha conhecimento. Eu preciso ter esse conhecimento, tá? Então, sempre aí me mantendo informado, em história, em outras matérias, que é demonstrar conhecimento dentro da redação do Enem é extremamente importante. Então, eu preciso, literalmente, me afundar de cabeça em diversos assuntos para eu poder, linkar com os textos de apoio, tá? Nós temos também aí os dados e as tirinhas. A tirinha não tá ali só para entreter você, viu? A tirinha não tá ali só para descontrair, não. As tirinhas são riquíssimas informações. A mesma coisa com as charges. São riquíssimas informações. Então eu vou ler e eu não vou focar só nesse tom de ironia. Muitas vezes a informação tá nesse tom de ironia, tá? Mas eu vou ler e vou tirar ali a informação que essa tirinha tá me apresentando. Tem uma charge da Mafalda que ela só tá com a boca aberta escrito grito, tá? E aí a gente pensa, nossa, o que tem a ver isso aqui? Só que a gente for ver o contexto daquela charge, foi feita aí numa revolução. Então, assim,
tem muito, muito, muito contexto dentro de uma imagem. Então, a gente precisa, né, saber fazer essa análise do discurso, tá? Análise do discurso é um ramo aí riquíssimo dentro da língua portuguesa. Eu sugiro a vocês estudarem bastante isso para vocês conseguirem, né, interpretar melhor uma imagem, um texto, saber quem é ali o ethos discursivo, saber tudo isso aí dentro de um texto, para a gente poder ter mais e mais informações, tá bom? E os dados, tá? Os dados aí é o que eu mais uso quando eu utilizo dos textos motivadores, porque a gente não vai, né? É difícil a gente decorar algum tipo de porcentagem sobre um assunto. O que a gente faz? Utiliza as porcentagens que os textos de apoio nos apresentam. Então, esses dados aí. E aí eu linko esses dados com os conhecimentos que eu já tenho. Então, aí, uma forma de melhorar também, focar nos dados, focar nas tirinhas e aumentar o meu repertório, tá bom? Agora, eu vou exemplificar para vocês como que nós poderíamos analisar um texto de apoio, tá? Como que a gente faz, então, essa análise, já que eu preciso ter conhecimento, já que é tão, né, mais complicado do que só copiar e colar. Então, vamos lá. Esse eu peguei um tema aí, né, o tema lá de 2016, né, sobre intolerância religiosa, tá? Foi o tema que eu fiz, inclusive, minha redação. Então, a gente tem lá o texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais, tá? Então, está disponível lá no site, né, do MPRJ, tá? E foi acessado no dia 21 de maio de 2016. Isso é só um fragmento, beleza? Então, o que a gente pode tirar aí desse textinho, né? A gente tem aí, né, falando justamente sobre o fim da imposição ideológica religiosa na política. O que seria essa imposição ideológica religiosa? Cara, quem nunca ouviu falar da bancada religiosa? Da bancada da Bíblia, né? Cara, isso não pode. Então, é justamente isso que o texto está falando. Né? A gente pode usar justamente isso. Só que para eu entender esse texto, eu precisava, né, saber da existência dessa bancada religiosa. Tá, e qual é o impacto dessa bancada religiosa? Ela tem as decisões tomadas, né? Ela toma decisões também, é uma bancada que também toma decisões. Então, através desse viés religioso, a gente tem aí uma decisão do Estatuto da Família, tá? O que seria esse Estatuto da Família, né? Se ele é apoiado por uma banca religiosa, será que ele se adequa a um Estado laico? Será que ele se adequa às minhas ideologias? Porque eu também tenho direito, né, de pensar. Então, aí essa bancada religiosa, ela tem um viés muito grande dentro das decisões tomadas lá na política brasileira. Então, a gente isso a gente tiraria aí de apoio desse texto 1, tá? Então, sempre aí, ó, tirando informações dentro da informação que o texto te apresenta. Por isso que é extremamente importante você ter repertório na hora de escrever seu texto, tá? Então, vamos lá. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado com liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, beleza? Então, esse texto aí é do STEC, tá? Sobre intolerância religiosa, é crime de ódio, fere a dignidade. Foi publicado ali no jornal Senado, beleza? No dia 21 de maio também foi acessado. Então, o que a gente pode tirar desse texto 2? Ele está falando aí, né, dessa crítica de dogmas, ele está falando do direito aí da liberdade de expressão, tá? Mas ele nos ensina também, né, a separar o direito de liberdade de expressão com o de criticar dogmas. Um sim é assegurado por lei e um não, beleza? Então ele nos fala aí também sobre esse discurso de ódio que é um ato criminoso. Então, se eu tiver como repertório algum discurso de ódio, né, alguém que foi preso justamente por isso, eu posso utilizar. Mas ele traz justamente essa diferença de que sim, eu posso, né, eu tenho o direito de expressão, né, criticar, falar sobre religião, eu tenho separado esse direito à liberdade de expressão, mas eu não posso, né,
criticar aí os dogmas de alguém de forma aí pejorativa, eu não posso justamente ir com esse discurso de ódio a alguém. Então, esse texto aí nos apresenta isso, essa diferenciação, tá? Então, a gente pode sim utilizar este texto 2 também. Texto 3, capítulo 1. Dos crimes contra segmento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo a correspondente à violência. Tá? Esse aí é um artigo do Código Penal, tá? Disponível lá no site do Planalto, também acessado aí no dia 21 de maio, beleza? Então, o que a gente pode tirar aí desse Código Penal? Galera, já é o código, né? Então, a gente já pode utilizar aí, né, esse capítulo, tá? E aí, o que a gente tira daí? A punição recebida, tá? A gente pode tirar também a postura de alguns líderes religiosos que, né, a gente tem aumento de repertório, a gente sabe que alguns líderes religiosos criticam, sim, a religião da outra pessoa, mas a gente foca aí na pena. Quando eu vou escrever minha proposta de solução, eu não vou poder falar que eu quero criar uma lei para isso. Por quê? Essa lei já existe, tá? Então, se eu vou falar que eu preciso criar uma lei, eu vou demonstrar que eu não tenho conhecimento. Então, eu me apoio na lei que já é existente e eu falo sobre o aumento da pena ou algo do tipo. Tá? A gente foca aí, né, nas punições recebidas para quem, né, pratica esse crime, esse discurso de ódio contra a religião, né, essa intolerância religiosa. Então, posso utilizar aí, né, na minha proposta de solução, o aumento da pena. É extremamente importante a gente focar nesse texto, porque se eu não leio ele, eu não vou saber que existe uma lei. Na minha proposta de solução, eu vou propor de criar uma lei que já é existente. Ou seja, a lei já é existente, a prova me apresentou essa lei e eu não li. Eu vou demonstrar, né, extrema falta de conhecimento. Por isso que é extremamente importante nós lermos os textos de apoio. Não passa o texto sem ler. Leiam todos os textos de apoio, beleza? E aí o texto 4. Chegou a hora que eu mais gosto, que é a hora que nos apresenta números, tá? Então vamos lá. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação, número de denúncias por religião, de 2011 a 2014. Tá? Então, ele já apresenta ali que os fiéis de religião afro-brasileira são as principais vítimas de discriminação. Então, isso já é fato. Só desse título aí que a gente já pode tirar. Muitas vezes, né, o preconceito racial, tá? Porque são religiões de matrizes afro-brasileiras, né, de matrizes afro. Então, a gente já pode tirar aí esse preconceito racial, tá? Fazer uma leitura social, né? Essa leitura da sociedade que ainda, né, muito atrasada, ainda muito racista. Então, eu posso, sim, tirar isso desse pequeno título aí, beleza? Então, vamos lá. A gente tem religião afro-brasileira com 75%, já é muita coisa. Evangélica com 58%, espírita com 27%, católica com 22%, ateus 8%, judaica 6%, islâmica 5% e outras religiões 15%. Então a gente vê aí, é exacerbante o número, a maioria é afro-brasileira, é muita diferença. Então a gente pode sim se apegar a ela, tá bom? Então, a gente só tem, olha aí, foca nisso, uma denúncia a cada 3 dias. São pouquíssimas denúncias. A gente pode falar disso sim, que as pessoas elas não denunciam o crime de intolerância religiosa, tá bom? Então, a gente tem ali também denúncias com religião não informada 213, tá? 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física. Então, a gente pode falar de tudo isso. Gente, a gente pode sim nos apoiar nesses dados, tá? A gente pode utilizar desses dados, que a gente não pode copiar, né, da mesma forma, mas apoiar nesses dados, utilizar desses dados, nós podemos, beleza?
12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolveram violência física. Então, a gente vê que esse número de violência física, ele relativamente abaixou, né? 8% aí. Então, a gente pode também tratar disso, tá bom? Será que aumentou a comunicação? O que será que aconteceu? Tá? Então, a gente pode realmente falar disso. Quando a gente for tratar desses dados, tá? A gente utiliza da fonte. Então, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né? O nível de... A porcentagem de casos envolvendo as religiões afro-brasileiras é muito maior. Enfim, a gente vai utilizar aí da fonte, né? Sempre lembrando disso. Galera, com esse tanto de ideia que a gente tirou, eu vou decorar essas ideias sem escrever em lugar nenhum? Não. Então, o que eu vou fazer quando eu tirar alguma ideia de um texto? Vou anotar ela num cantinho, vou grifar ela no meu texto, né? Para não me dar um branco depois na hora de escrever. Então, eu separo as minhas informações para escolher qual informação eu vou usar. É assim que se utiliza os textos de apoio. É dessa forma, é justamente nos apoiando nestes textos, tá bom? A aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquela mesma história de sempre, me sigam nas redes sociais, @balobis lá no Instagram. Mas, mais importante que isso, siga o canal, se inscreva no canal, participe dos nossos vídeos, né? Dê like nos vídeos. Se você conhece alguém que está necessitando estudar para o Enem, passa lá o Instagram do Jota Explica para ele, porque nós vamos instruir ele como participar. A Jota fará isso, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso.